Então, gente, hoje eu vou desmanchar esta bacia pelo fato de o sol estar batendo só aqui na lateral. Olha para vocês verem como que está essas rosetas aqui, ó, estão enormes. Porém, em cima, vou mostrar lá em cima aqui para vocês verem como que está. Olha aí por dentro da bacia, ela está assim porque aqui por cima não pega o sol, olha. Então ela está bonita só na parte da frente e por esse motivo eu vou trocar ela, vou fazer um arranjo daqueles do vaso cortado para elas ficarem só na frente e eu aproveitar voltar com ela para este lugar aqui. Então vamos lá fazer a poda junto comigo. Dá até dó, né, de desmanchar, mas se eu não desmanchar vai ficar mais difícil, né, do espaço aqui para poder cuidar dela. Se eu tivesse um espaço aqui no local onde o sol batesse aqui por cima, eu poderia colocá-lo no suporte e esses galhos aqui, ó, eles iam pender e aqui por cima eu encher de mudinha e aí ia ficar um arranjo muito lindo. Mas como eu não posso, não tenho um local assim, então eu vou ter que cortar ela toda assim e aí tem que desmanchar, né? É o único jeito. Então vamos lá começar a cortar aqui essas bichinhas. Eu vou usar uma faquinha para poder cortar, porque com tesoura eu acho que amassa, né? Aí eu vou cortando. Vou cortar com caule grande, gente, que é para poder... Porque eu vou colocar ela no vaso, que eu vou precisar de um caule bem grande assim para poder ela segurar. E se eu fosse plantar numa bacia, eu poderia cortar ela assim bem rente aqui mesmo, ó, que não tinha problema. Mas como eu vou plantar ela no vaso cortado, então eu vou ter que cortar com caule assim bem longo. Esta parte, essas folhas que estão aqui, ó, eu vou retirar todas elas. Então eu vou deixar aqui um caule assim bem limpinho. Para poder, né, não atrapalhar lá. Eu vou precisar só das rosetas. Olha o tamanho dessa roseta aqui, gente, tá linda, né? Aí, ó, muita gente pergunta assim, o que é que você faz com essas folhas? Gente, essas folhas, elas brotam igual semente. Então, eu fico até com dó, né, de descartar. Mas aí eu jogo pelo caminho, onde que eu passo, assim, tem um canteiro, alguma coisa assim, aí eu vou semeando ela por aí, por onde eu passo, para não ter que jogar no lixo, né, porque eu não gosto de jogar no lixo, então eu faço isso. Aí eu retiro tudo aqui, aí depois eu vou jogando pelo mato, por aí, que se elas quiserem nascer lá no mato, né, tudo ok. Outra coisa, gente, essas rosetas que eu estou cortando agora, eu não vou plantar hoje, porque eu vou plantar num vaso que eu vou precisar, depois vocês vão ver, eu vou precisar de molhar o substrato, porque nos arranjos de, olha o tamanho, gente, nossa, tem nome. Nos arranjos de vasos cortados, eu só consigo fazer com o substrato úmido. Então, por isso eu estou cortando ela aqui hoje e só depois de 3 dias é que eu vou plantar essas suculentas. E eu preciso fazer isso o dia que eu não tenho substrato, porque se eu tiver substrato, a ansiedade não deixa eu esperar. Então, eu planto no mesmo dia. Então, eu não tendo substrato, eu vou ter que esperar eu consegui comprar e aí eu vou, enquanto isso, né, elas vão cicatrizando. Aqui tem uma aqui, ó, já tá até saindo raízes. Nossa, não dá nem pra acreditar que eu tive essa coragem aqui de podar toda essa bacia, gente. Eu tosei toda ela. Então essa bacia aqui, ó, eu posso guardar no cantinho que ela vai encher novamente. E eu posso também, né, tirar isso aqui e colocar outra planta no local. Mas eu vou deixar, eu tenho dó de descartar isso aqui, então eu vou deixar essa bacia aqui para encher novamente. Deixando assim numa bandeja. E aí, quando elas estiverem cicatrizadas, eu faço aí o arranjo para vocês verem.
Elas estão com as folhas bem frágeis pelo fato de não estar pegando tanto sol. Então tá assim, tá bem estioladas mesmo. E eu vou começar aqui, gente, preparar o meu substrato, ó. Essa terra que vocês estão vendo aqui é uma terra de formigueiro. Aqui eu vou colocar um isopor, que eu já tô com ele aqui desconstruído. Gente, eu desconstruo o isopor dentro do balde de água para não ficar voando. E eu vou misturar na terra. E nesse caso aqui, gente, não tem problema aí de passarinho pegar as bolinhas e passar mal com isso, porque eles não vão, a bolinha não vai ficar voando pelo tipo de arranjo que eu vou fazer e vocês vão ver. Então, não tem perigo aqui de colocar esse isopor assim desmanchado, porque as bolinhas não vão voar. E aí, gente, eu coloquei a terra de formigueiro, que eu pego porque é mais fácil, né? Não tem que cavar e já tá lá pronta, tirada já. E eu estou colocando água porque eu quero um substrato bem úmido, que é para facilitar na hora de fazer o arranjo. Essas bolinhas que ficam grudadas nas mãos, é só jogar água que elas saem. Na verdade, só sai com água, né? Se for tentar tirar com a mão, elas não saem. E agora eu vou colocar aqui esse pouco de pó de café, né? Da borra do café que eu faço e vou juntando. Então, ela já tá bem em decomposição. Gente, não tem nada aqui medido não, tá? Na verdade, eu não tô fazendo tutorial aqui de substrato para vocês. Eu estou só mostrando para vocês o que que eu vou usar. Então, eu não meço nada assim. Só quando eu faço com esterco de gado e terra pura que eu coloco aí em proporções iguais. Mas aqui não, eu coloquei aqui a quantidade sem medida. Eu vou colocar aqui casca de ovo também sem medida, ó. Casca de ovo triturada. E eu vou fazer uma mistureba aqui. Porque essa terra de formiga, ela é bem barrenta, gente. Então, esse aqui ó, é a base do meu substrato. Vai faltar aqui o esterco de gado que eu não tenho e vai faltar também o carvão que eu não tenho. Se eu tivesse, o substrato ficaria melhor. Essa base aqui vai ficar pronta para eu adicionar o que eu conseguir encontrar, né? Mas se eu não conseguir encontrar outras coisas para misturar aqui também, eu vou plantar nele assim mesmo. Esses isopor já vai impedir aí de ficar bem, do substrato vai ficar mais airado, né? Mas só com a terra de formigas, a terra que eu tenho aqui, ela é bem barrenta mesmo, é uma terra bem argilosa. E quando ela seca, a gente, depois de molhada, ela fica dura igual concreto. Eu já tenho aqui um vaso que eu plantei só ela e ficou muito duro mesmo. Mas na hora que molha, fica ok, né? Só na hora que tá a terra seca mesmo é que fica bem dura a terra. E aí eu vou misturando aqui, vou deixar bem uniforme, vou deixar bem, ele já tá bem úmido, né? Não preciso colocar mais água aqui. Então aqui é só eu colocar no vaso e plantar. Mas eu vou tentar achar outra coisa. Eu não tenho o substrato ideal, é o que eu acho, gente, que eu tenho em mãos. Aqui eu coloquei, eu não filmei para vocês verem, mas eu achei um monte de raizinhas, peguei na beira da estrada, pedacinhos de galho seco em decomposição e folhas secas. E aí eu coloquei, peguei um montão e misturei aqui também. E agora o substrato ficou um pouquinho mais soltinho do que estava antes. Se tivesse aí uma casca de arroz carbonizado, o carvão e o esterco, ia ficar um substrato perfeito o tipo que eu gosto de usar. Mas como não tem, né? Mas assim já vai dar para cultivar, para fazer o arranjo e vocês vão me acompanhar e vai ver que vai dar tudo certo, gente. A gente não precisa ter medo de experimentar coisas novas. Qualquer coisa que tiver aí para plantar, você pode usar. E aqui tá o vaso, que é um filtro velho que eu tenho aqui. Eu pedi para poder cortar ele, né? Cortou com a maquita. E esses pezinhos, gente, eu coloquei aí, peguei 3 cascas de ovos e enchi de concreto. A Luciana Soares diz que quando vê casca de ovos, já lembra de mim, né? Porque elas têm mil utilidades aqui comigo. Aí eu fiz esses pezinhos para poder ficar mais fácil aí, né? Para a água escoar. E essa pintura, gente, eu tinha a tinta azul, eu misturei um pigmento vermelho e ele ficou essa cor assim de berinjela, que vai combinar bastante com as Milky Ways, que tem aquele tom rosado, então vai ficar tom sobre tom. Eu acho que vai ficar bem bonito com essa cor. Não dá para ver direitinho, tá muito escuro, mas fica uma cor assim bem legal assim, da cor de berinjela. E agora, gente, o pulo do gato.
eu vou usar essa sacolinha aqui, ó, sacolinha, qualquer sacolinha. Se você quiser usar aí aquele filme de PVC, é só revestir o vaso inteiro, mas eu não quero gastar filme de PVC para isso, né? Então eu vou usar essa sacolinha aqui, eu picotei ela no fundo para a água poder é, ficar mais fácil de escorrer, né? Para não ficar água empoçada. E essa parte aqui do cortado do vaso, ela vai impedir aí que a terra saia na hora que eu estiver enchendo. Nesse caso aqui, gente, eu não vou colocando, igual eu fiz o anterior, que eu fui colocando as plantas e a terra em seguida, mas eu estava usando plantas com raiz, e aqui eu estou usando sem raiz. Eu pus o substrato na sacola para ficar mais fácil de colocar aqui, né? Coloca de uma vez só, ao invés de ficar pegando com a pá e enchendo. Então, eu já coloquei ele na sacola e estou espejando aqui para ficar mais fácil. Mas pode colocar também aí, pegando a pá e vai enchendo. Mas se quiser fazer assim também, coloca na sacola e espejar tudo de uma vez. E por incrível que pareça, gente, eu coloquei na sacola a quantidade certinha que deu para encher aqui este vaso. E aí é só retirar a sacola. Tem que ficar esticadinho essa parte onde que está o cortado do vaso. Ela precisa ficar bem esticadinho, o vaso, o substrato também precisa ficar bem assentado aqui. Aí esse excesso aqui eu vou cortar, esse excesso de sacola que está aparecendo. Vou cortar aqui com a tesourinha e deixar assim bem escondidinho aí o restinho da sacola que está ficando, né, na verdade, não vai aparecer nada, porque isso aqui vai ficar lotado de planta, então não vai ter como aparecer. E prontinho, gente, já tá aí com o substrato tá úmido, mas as plantas já estão cicatrizadas. Então, eu pego aqui, ó, as mudinhas menores. Então, esse também é um segredinho. Aí, colocar nessa parte, assim, de corte do meio do vaso, as suculentas com menos peso, né? Porque até depois elas vão enraizar e aí elas vão crescer mais. Se colocar elas grandes de uma vez, ela vai pesar e vai, né, começar a cair. E aí é só ir furando aqui com palito e colocando os cabinhos da suculenta, né, que já está cicatrizado, como eu disse. Eu cortei ela 4 dias atrás, então não tem perigo nenhum aqui de apodrecer, né, pelo fato do substrato estar molhado. Pode perceber, gente, que ela vai ficando bem firme, mas, ó, aqui não tá dando pra ver, mas a cada momento que eu vou colocando uma sobre a outra, eu vou segurando as que estão embaixo. Gente, eu quero mandar um abraço aqui pra Josi e pra Maria, pra Maria Antônia, as duas me pediram para fazer esse vídeo do replante dessas Milky Ways. Elas queriam ver eu desmanchando aí a bacia da Milky Way. Também eu tinha postado uma foto também da bacia na comunidade e muita gente queria ver o arranjo, né? Então, todas as pessoas aí que queriam ver o arranjo de Milky Way, grande abraço para todos aí. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas para vocês que eu resolvi fazer esse vídeo aqui desse arranjo. E aí é só terminar de preencher aqui, né? Vou furando. Eu furo com palito, né? Furo ele bem alongado, bem lá dentro, porque os cabinhos da suculenta aqui tá bem longo. Então, tem que colocar também os cabinhos bem dentro do buraquinho que eu fiz pelo plástico, né? Que senão, se ele não passar dentro primeiro, vai ficar difícil aí para poder enfiar lá dentro. Mas assim, gente, não, é bem mais prático do que fazer sem o plástico, porque a terra não fica caindo. E como eu falei antes, como eu fiz no vídeo do arranjo anterior, né? Eu coloquei grama picada para cobrir a terra e no lugar de um esfagno. Mas no caso desse aqui, ó, vocês podem ver que não tem necessidade de colocar nada, porque a terra não vai cair. E a planta aqui também, ó, tá ficando bem ajustadinha nessa parte. Onde tem um espaço maior, eu coloco mais de um. Onde o espaço é menor, as rosetas são menores, onde o espaço é menor, eu coloco só uma. E onde dá para colocar duas menores também, né? Eu vou preenchendo aqui de acordo com o que vai dando para fazer.
Então, se uma roseta já preencheu o espaço, fica uma só. Se uma não deu para preencher o espaço, eu coloco duas. Vou fazendo a emboladeira aqui, gente, elas estão murchas. Por enquanto, esse arranjo não vai ficar tão lindo, mas depois eles vai ficar. Ai, gente, eu quero explicar aqui uma coisa antes que me perguntem, porque já perguntaram uma vez. Ah, por que que você não aparece? Por que que você não mostra o rosto? Porque às vezes quando eu faço alguns vídeos assim que aparece a metade, né, de mim e não aparece o rosto. Gente, eu não tenho tripé. Eu tinha um tripé. O primeiro dia de uso dele eu quebrei ele. Depois eu fiz um gambiarra, colei e aí eu quebrei, ele desmanchou de novo, eu quebrei, foi meu celular. Então eu não quis mexer mais com tripé. E eu estou com suporte de mesa, então ou aparece eu ou aparece as plantas. Como o objetivo aqui são as plantas, né? Então é por esse motivo que eu apareço cortada aí na filmagem, porque eu quero mostrar o que eu estou fazendo com a planta. Então não tem como eu mostrar eu e o que eu estou fazendo utilizando um suporte de mesa, porque a altura não dá, né, gente? E não tem ninguém aqui para poder me ajudar a filmar para mim, porque para fazer isso aqui, para ficar legal, alguém teria que estar me ajudando, tá filmando para mim. Teve uma pessoa super educada que me deu esse toque, né? Falou que não estava dando para ver o que eu estava fazendo, mas é por isso. Eu tento fazer o melhor, mas mesmo assim eu sei que fica muita coisa assim que às vezes fica, né, fica cortando a imagem e tal. É porque enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu não percebo que tá saindo do foco da câmera. Então, peço desculpa a vocês aí que está interessado aí no passo a passo e não conseguiu entender direito. Mas, se você viu o vídeo todo aí, acompanhou direitinho e ficou alguma dúvida, você pode me perguntar que eu explico para você aqui no comentário. Bom, gente, eu terminei aqui ó, a parte de baixo, a parte de cima. Vou ter que pedir ajuda aqui, né? Eu vou chamar a Duda para filmar para mim, porque senão não vai ter como vocês verem o que eu vou fazer aqui em cima. Agora chegou a hora de colocar as rosetas mais pesadas. Não sei se vocês entenderam aí, eu tava colocando as rosetinhas menores e deixando as maiores, mais pesadas, para colocar nessa parte aqui, ó. Então, tudo isso tem que observar, né, na hora de fazer esse tipo de arranjo aí, porque às vezes, por causa do peso da roseta, né, da suculenta, aí pode desabar, mas quando a gente coloca aí elas mais levezinhas, aí isso não vai acontecer, porque ela vai suportar bastante o peso. E quando ela crescer, ela já vai estar enraizada, e aí não vai ter problema nenhum. Gente, agora eu vou pedir a Duda aqui, né, para poder me ajudar, para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, agora já tá dando para ver melhor, né? Agora tem cinegrafista. Aí eu vou terminar de preencher aqui, gente. Por incrível que pareça, aquelas Milky Way da bacia vai ser a conta exata para eu preencher esse vaso todinho aqui, ó. E olha como que ficou bonito aí o contraste do vaso com as Milky Ways. Elas estão feinhas ainda, né? Como vocês podem ver. Elas estavam estioladas, não estava pegando tanto sol e eu cortei elas ficaram bastante dias aí. Tá bem murchinha mesmo, algumas folhas estão caindo, mas logo que elas recuperarem, gente, esse arranjo vai ficar muito lindo mesmo, ó. Ficou do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava. Elas estão com. Eu precisei plantar hoje, gente, mesmo com qualquer tipo de substrato aqui, porque elas estavam ficando com o caule torto, os caule dela estavam arcando porque elas estavam na bandeja. Então, a cada dia ele estava dobrando mais, ficando totalmente torto. E se eu esperasse mais tempo, eu ia ter que cortar um pouco do caule de novo, porque senão ia ficar difícil, né? Eu ia tentar plantar ela aqui e ele ia tentar sair, porque ele estava ficando tipo um anzol, de tão tortinho que estava. Mas deu tudo certo e logo vocês vão ver esse arranjo brilhar aqui no quintal. Difícil vai ser eu colocar ele num local, né, voltar com ele pro local, porque ele tá muito pesado, gente. Vocês não imaginam o peso que é esse arranjo, porque além de ter um substrato pesado, o filtro de barro, né, também pesa muito, e eu acrescentei cimento também na parte de baixo para poder colocar os pezinhos. Então ficou um arranjo assim muito pesado.
E olha aí, finalizando o restinho aqui das suculentas, a gente deu para preencher total. E fala aí pra mim se vocês estão gostando desse vídeo. E eu quero pedir a vocês também que deixem um joinha pra mim, gente. A maioria das pessoas não estão deixando. Eu sei que muita gente assiste os meus vídeos pelo celular, então é fácil para vocês dar o joinha, né? Quem assiste aí pela televisão não tem como, mas quem assiste aí pelo celular, dá para você dar o joinha, né? Dar uma pausa aí e dar o joinha para mim, porque faz muita diferença, gente. E também não custa nada, né? É algo que não custa para vocês. E também vai me ajudar muito no incentivo, porque quando eu vejo que o vídeo tem bastante joinha, eu fico muito mais animada para fazer o próximo. Não só pelo fato do YouTuber recomendar mais quando tem mais joinhas, mas só o fato de saber o joinha é uma forma de vocês dizer para mim que vocês estão gostando. E eu sei que muita da gente que estão aqui estão gostando, porque senão não estaria, né? Então, por favor, deixa um joinha aí para mim. E aí ficou assim, gente, todo prontinho. Tá bem escuro, mas em breve eu vou mostrar ele para vocês, mais atualizado, né? Quando as plantas aí tiver bem viva, né? Porque por enquanto elas estão tristinhas aí, mas depois elas vão pegar uma corzinha, ainda mais agora que parou de chover, elas vão ficar bem coloridas e bem lindas. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o local que eu vou deixar ela para poder elas enraizarem. Esse corredor aqui, ele pega sol na parte da manhã. Gente, eu não aguentei, tive que colocar uns penduricalhos. Arranjo de Lídia Costa tem que ter penduricalhos. Eu tava achando ele muito pelado, eu vim aqui, depois que eu parei de filmar, coloquei esse colar de pérola aí só pra, né, pra ficar mais do tipo que eu gosto. Não sei se vai dar certo, com o tempo a gente vai ver. E esse corredor aqui, gente, vocês devem estar imaginando assim, mas tem um espação vazio aí. É porque eu não posso pôr plantas aqui. Que se eu colocar plantas aqui, eu posso esquecer de regar. Então, ou então eu vou regar e vai sujar, vai ser mais um espaço para eu limpar. Então, por esse motivo, eu não utilizo para plantar, para colocar a planta, só para colocar umas plantas em recuperação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.